Oi, gente! Vamos conversar mais um pouquinho? Então, olha só, a gente tem um assunto interessante para tratar, que são as crônicas. As crônicas são gêneros textuais, é um gênero textual, melhor dizendo, em que o próprio nome já diz, né? Crônica vem de cronos, que vem de cronômetro, né? Que tem a ver com o tempo. Ou seja, a crônica fala nada mais, nada menos do que do tempo, podemos dizer assim. Quando vocês olham lá as crônicas de Nárnia, por exemplo, a gente fica um pouco confuso nessa parte. Por quê? Até o século XIX, antes do século XIX, você tinha um tipo de crônica que se destacava por falar, relatar uma história de um determinado tempo. Isso era uma crônica. Por exemplo, a carta de Pero Vaz de Caminha, que é a carta em que Caminha escreveu quando encontrou o Brasil, é considerada uma crônica porque descrevia o que aconteceu dentro de um determinado tempo. Só que depois do século XIX, a gente trocou um pouquinho essa noção de crônica com a questão da imprensa, com a questão do público leitor que surgiu no século XIX, principalmente no Brasil. Você tem uma mudança desse gênero. Ele não serve mais para fazer romance, como foi a questão do Crônicas de Nárnia, nem para Cartas de Pero Vaz de Caminha. Ela passou a ter outro andamento. A partir do século XIX, a gente vai ter a crônica como algo que parte do dia a dia. Uma ação comum, uma ação vinda do ordinário mesmo, né? Ordinário no sentido do que está acontecendo no dia a dia. Então, ela vai partir dessa noção do cotidiano. O que são crônicas? O que são crônicas? São narrativas que servem para humor, né? Geralmente elas têm um fundinho assim de humor, principalmente as que a gente vê no jornal. Elas podem ser para refletir, para fazer você pensar sobre alguma coisa, e elas também podem ser narrativas. Então a gente tem esses três tipos aí. Tem mais, é claro, mas a gente fica nesses três tipos que são os mais importantes. Então a crônica é a narrativa que vai partir do cotidiano, de qualquer coisa do cotidiano e vai virar uma história. Ou seja, eu lembro uma vez de passar uma atividade no Médio 3 sobre uma crônica. E a menina me surpreendeu com uma crônica muito bem feita sobre o racionamento de água. Não sei se vocês lembram, mas teve um período que a gente tinha que racionar água. E a crônica partia desse princípio, né? Que a menina esqueceu que era o dia de racionar água e inventou de lavar o cabelo. A partir disso, ela lavou o cabelo, acabou a água, e ela com o cabelo cheio de espuma saiu assim, foi tentar pedir ajuda e tal, ficou presa fora do apartamento, a porta levou a toalha e ela ficou pelada no meio do prédio. Então é uma crônica, era pra gente rir, né? Era de humor, né? O que fazer numa situação dessa? Mas percebam que é uma situação do cotidiano. Ou seja, uma coisa normal e de repente virou um problemão. É do cotidiano que você vai tirar a sua narrativa, ou seja, a sua história. A sua história vai nascer de alguma coisa do cotidiano. Quebrar um carro, admirar o pôr do sol. Tudo isso é o ponto de partida para a gente fazer uma boa crônica. Bom, a crônica ela é um pouquinho maior do que o conto. O conto geralmente ele é muito pequenininho. A crônica ela vai ser um pouquinho maior, geralmente tem um pouco mais de personagens do que o conto. Mas é o mesmo sentido, né? É de um conflito, você vai ter ali alguma problemática, por exemplo, dessa menina ficar presa fora do apartamento, né? Sem toalha. E a gente tem toda essa questão de solucionar isso dentro da narrativa. É muito comum dentro dos jornais terem crônicas jornalísticas. Essas crônicas geralmente servem para fazer a gente refletir sobre alguma coisa, sobre fatos que acontecem cotidianamente no país e que não deveria acontecer, como a corrupção, por exemplo. É bem importante isso, vários cronistas vão falar sobre isso.
E aí, quando a gente fala de crônica, a gente tem que lembrar de alguns nomes, né? Dentre eles, Machado de Assis, que é um nome que vocês vão ouvir. Nossa, eu falo demais Machado de Assis. Por quê? Por que o Machado é tão importante dentro da literatura? Porque o Machado inova a forma de escrever literatura. Então, por isso ele é tão importante, né? Ele é o maior escritor do século XIX, né? Eu sempre me confundo nessa parte. É que eu fico querendo falar 20. Mas, então é isso. Eu vou deixar para vocês alguns exemplos de crônicas para vocês olharem. O que vocês têm que ter em mente? Que ela vai surgir de alguma coisa comum, de alguma coisa trivial, do cotidiano. E a partir disso você vai ter uma história. Isso é bastante interessante. É a narrativa a partir do cotidiano, né? E lembre-se que isso foi depois do século XIX. Antes do século XIX, você tinha a crônica como uma descrição de algo dentro de determinado tempo, como as Crônicas de Nárnia, por exemplo, que é um romance. Professora, mas as Crônicas de Nárnia não falam de amor. É importante a gente fazer essa distinção. Romance não é aquilo que fala de amor. Romance nada mais é do que uma narrativa, ou seja, uma história longa, uma história grande. Isso é um romance. Quando eu falo de um romance que tem amor dentro, né? Que fala lá do casal que se apaixona, que não pode ficar junto e tudo mais, aqueles conflitos bem básicos que a gente sabe que acontece. Aí eu tô falando de um romance, ou seja, uma história longa, romântico, ou seja, um romance romântico onde eu tenho uma história longa que fala de amor. Por que a gente faz essa confusão? Porque o cinema criou essa designação de romance para falar dos filmes que falam de amor. Mas pra gente, quando a gente fala dentro da literatura, romance é aquilo que tem referência a uma narrativa longa. Quando é romance de amor, romance romântico. Quando é pode ter romance de aventura, romance de terror, romance, por aí vai. Ok? Pesquisem sobre a crônica, pesquisem crônicas dentro da literatura brasileira. Nomes importantes: Machado de Assis, Érico Veríssimo, Luiz Veríssimo também é muito importante, filho do Érico Veríssimo. Eles fazem crônicas interessantes. Tem uma do Luiz Fernando Veríssimo mesmo, que ele fala assim: como viver uma vida. E aí ele fala todas essas dicas que a gente escuta cotidianamente da vida, tipo, você tem que tomar uma taça de vinho por dia, beber 4 litros de água, praticar esportes, e aí ele fica tão atolado com essas dicas do cotidiano que ele não sabe mais o que fazer. É uma crônica bem interessante que vale a pena vocês olharem. Mas claro, tem outras crônicas, tem um leque aí de oportunidades para vocês desbravarem aí. Então, ficamos por aqui. Pesquisem, façam os exercícios e beijinhos!